Fala galera, tudo bom com vocês? Trazer aqui mais um vídeo e dessa vez eu queria compartilhar uma coisa com vocês que foi até um tema enviado por um inscrito lá nas sugestões que eu fiz no Instagram. Então, bora pro vídeo. Mas antes, se inscreve no canal caso você não for inscrito e ativa o sininho para você sempre receber a notificação de quando eu postar o vídeo, porque muitas vezes o YouTube dá aquele bug e você não consegue receber o vídeo, então ativa o sininho para você sempre receber a notificação, beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Cara, o tema enviado por um inscrito foi o seguinte: como ser um verdadeiro cristão? Essa foi a pergunta, essa foi a sugestão que foi enviada. E quando eu pensei nisso, pensei como ser um verdadeiro cristão, eu me voltei logo para o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus está falando o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. É muito interessante porque muitos julgam essa cruz como as dificuldades do dia a dia. Mas isso é verdade isso. As dificuldades que a gente vai passar, mas tendo perseverança naquilo que a gente crê, ou seja, em Jesus Cristo. Então, é verdade essa parte, mas eu não queria me ater a isso, eu não queria me apegar a isso, mas eu queria me apegar a negue-se a si mesmo. Quando Jesus está dizendo, olha, negue-se a si mesmo. Mas Gabriel, o que é negar a mim mesmo? É simples, galera. É você deixar de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. É de você deixar de viver os seus propósitos para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. É você deixar de viver o que você pensa, o que você quer pensar, para você saber o que Deus pensa, para você também pensar nisso. Só que aí eu separei em 3 pontos o que ocorre, o que tem na vida de um verdadeiro cristão. O que ocorre na vida de um verdadeiro cristão, a ponto dele negar a si mesmo para viver as vontades de Deus. A primeira coisa que um verdadeiro cristão tem, que ele nega a si mesmo e que ele vive para Deus, é orar. Oração. Nós como cristãos, nós como jovens, adultos, idosos, crianças, enfim, todas as idades, precisamos orar, precisamos ter o nosso momento com Deus, um momento de oração, um momento verdadeiro, um momento gostoso com Deus, um momento de conversar com Deus, um momento de eu falar para Deus tudo que eu estou sentindo e um momento também, não só de pedir a Deus, não só de fazer pedidos a Deus, mas um momento de eu glorificar e exaltar, não pelo que Ele está fazendo, mas pelo que Ele é. Mas a pergunta é, você tem orado? Cara, eu não estou dizendo que a oração é de 1 minuto, tá? 1 minuto. Quando você para ter esse momento com Deus, você realmente ora? Ou é uma obrigação para você? Você tem que orar porque tem que orar. Mas cara, é o seguinte, nós não devemos orar por obrigação. Nós devemos orar por prazer, por ter prazer em conversar com Deus soberano sobre todas as coisas. Isso sim é oração. E é necessário que nós cristãos, que queremos ter uma vida verdadeira com Cristo, tenhamos. Segunda coisa é que aquele que nega a si mesmo para ver a vontade de Deus, ele faz o seguinte: ele lê a palavra. Cara, é impressionante o índice que a gente vê no Brasil de pessoas que não têm uma vida devocional, que não têm uma vida de leitura da palavra, e isso é terrível, isso é um status muito terrível. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós denominados cristãos, que fomos salvos por Cristo Jesus, temos de ter prazer em ler a palavra, temos que gastar tempo para ler a palavra. Mas a pergunta que fica: você tem gastado tempo com o quê? O que tem lhe atrapalhado? O que tem lhe impedido de ler a palavra? Cara, muitas das vezes eu respondo essa pergunta o seguinte: a única coisa que atrapalha a gente de orar e de ler a palavra somos nós mesmos. Nós mesmos colocamos empecilhos, mais empecilhos, mais empecilhos. E quando a gente vê, a gente tem caído em pecado. Não porque Satanás botou uma coisa ali, mas porque a gente, de vez de ler, a gente foi fazer outra coisa. A culpa é nossa mesmo. Então, nós precisamos ter prazer em ler a palavra, ler a palavra de Deus, gastar tempo, gastar uma hora orando, meditando na palavra, viver realmente como um cristão verdadeiro. Jesus, ele gastava tempo com Deus, muito tempo com Deus. Antes de escolher o discípulo, Jesus orava. Jesus sabia da palavra porque ele era a palavra. Mas nós precisamos ler, meditar e viver nessa palavra. E isso é até outro ponto. Outro ponto de que uma pessoa que deixa de viver a sua vontade para viver a de Cristo, ela vive a sua oração e vive a leitura da palavra. Cara, se você ora para pregar o evangelho, lê a palavra para pregar o evangelho, saia para pregar o evangelho, viva esse evangelho. Viva o evangelho da graça salvadora de Cristo, que você tanto ora para pregar e que você tanto lê, e agora viva. Viva a palavra. Quer ser um cristão verdadeiro? Leia a palavra, ore e viva.
viva um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente só ler e orar e a gente não viver, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? A gente está sendo muito egoísta porque a gente está lendo, a gente está sabendo da verdade e muitas pessoas realmente não conhecem verdadeiramente Cristo porque eu não vou passar esse Cristo, porque eu não vou passar essa palavra tão grandiosa, tão poderosa que transformou a minha vida, porque não pode transformar a vida de outra pessoa. A gente deve pensar isso. Se a gente quer ser um cristão verdadeiro, a gente tem que ser devoto a Deus em oração, gastar tempo orando, cara. A gente precisa gastar, a gente tem que parar de orar aqueles só 5 minutos. Pede a Deus para conferir graça, para tu orar 1 hora, meia hora. Pede a Deus para conferir graça, pede a Deus para conferir graça para tu conseguir ler mais a tua palavra, para conseguir ler mais a palavra de Deus, para viver mais uma leitura bíblica, uma leitura genuína. Pede a Deus para conseguir viver um evangelho. Se você tem timidez de pregar, pede para Deus tirar essa timidez e dar ousadia para pregar esse evangelho. A gente precisa orar, a gente precisa pedir a Deus para Ele nos dar força e vigor para a gente fazer a obra dele. Mas a gente tem que se colocar na posição de oração, leitura e vivência. A gente tem que negar a si mesmo para viver as vontades de Deus. Você entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados pela palavra de Jesus. Se inscreva aqui caso você não for inscrito mais uma vez. Deixa aquele gostei para ajudar na divulgação, para ajudar aqui no canal também. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também sejam impactados pela palavra de Jesus. Sei que tem alguém na sua família que precisa muito de Jesus. Então, traz ele para cá, traz ele para esse vídeo, para que ele possa ser impactado também. E é isso. Aqui vai estar aparecendo minhas redes sociais, caso você queira me contatar, dar temas de vídeos para a gente poder compartilhar, para a gente poder conversar e para que a gente possa compartilhar com tantas pessoas que precisam desse evangelho, que precisam de Jesus Cristo. Então é isso aí, um grande abraço e que Jesus seja glorificado onde quer que a gente esteja. Um abraço e fui!